Boa noite, pessoal. Vamos sendo todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, né? Do nosso livrinho aqui, Pão Nosso, do nosso tratamento espiritual, aqui à distância. Vamos sendo todos bem-vindos. Vamos ver quem é que já está chegando aqui. Boa noite, Totti. Seja bem-vindo. Isso aí, turma. Tô vendo aqui várias pessoas se conectando. Isso é muito bom. Boa noite, Maria. Boa noite, Olinda, minha amiga. Maria, minha aluna querida. Sejam todos bem-vindos. Kislane, boa noite. Seja bem-vinda. Coisa boa, pessoal. Turma que tá se conectando aí, que é a primeira vez, não se esqueçam de pegar a aguinha de vocês. A minha já tá aqui separadinha. Quem quiser acompanhar a leitura, o livrinho é esse aqui, ó, Pão Nosso. Hoje é o capítulo 42, Sempre Vivos. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Deixa eu ver quem mais. Eric. Boa noite, Décio. Um beijo para minha amiga Rosana. Alessandra, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui no outro telefone para não balançar esse. Ai, vamos ver quem mais. Décio, Alessandra, o Eric. Marilene, boa noite, Mari. Seja bem-vinda. Vou ver se eu consigo conectar aqui para falando oi para vocês. Ô, vovô do ano! Boa noite, Gu, seja bem-vindo, meu amigo. Edinalva, boa noite, professora Edinalva, do Aprendiz do Evangelho. Boas vibrações para todos nós. O nosso Brasil. É verdade, né, pessoal? Hoje é feriadão. Dia da Independência. E é bom pra gente lembrar, né? A professora Edinalva colocou aqui, ó, Brasil, Pátria do Evangelho. Sempre fica a recomendação aí pra gente ler uma grande psicografia do Chico Xavier que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lindo, maravilhoso esse livro. Caliane Santos, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Esse livro, essa psicografia do Chico, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu tô lendo ele pela terceira vez, porque a gente às vezes dá um negocinho de ser brasileiro, né, pessoal? A gente vai vendo tanta coisa errada, tanta coisa que podia estar melhor, aí dá uma desanimada de ser brasileiro. Mas quando a gente lê esse livro, é maravilhoso. A gente anima tudo de novo. É muito bom. Eric, boa noite. Boas vibrações. Cristiane Guilherme, boa noite. Pedindo vibrações, muito bom. Kleber Furtado, boa noite, seja bem-vinda. Roberta, boa noite, seja bem-vinda, Roberta. Eric, gratidão, muito bom. Elza, boa noite, minha amiga querida, um beijo, seja bem-vinda. Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Que coisa boa, bastante gente aqui na nossa live, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dona Ismeia, seja bem-vinda, querida, minha amiga, um beijo no seu coração, meinha. Ideilda, minha amiga linda, seja bem-vinda, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Pessoal, Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, durante a live aqui, né? Quem tá entrando na primeira vez, a gente dá esses oizinhos aqui nos 10 primeiros minutos. Vou dar uns recadinhos aqui da nossa casa. E quem quiser, vocês vão ver que tem algumas pessoas aí que colocam o nome para vibração, tá? Então, durante a live, agora vocês podem colocar, só coloca o nome, se a pessoa é encarnada ou desencarnada,
tá? Para as vibrações. E nós também temos uma listinha de vibrações para animais de estimação. Aí também tem que colocar o nomezinho do animal e que animalzinho que é, pra gente colocar lá na nossa lista de vibrações, tá bom? Podem durante a live mandar quantos nomes vocês quiserem. Também, se tiver aí no coração de vocês, acharem que faz sentido, compartilhem nossa live, manda coraçãozinho aí, joinha, tudo que vocês quiserem, tá bom? É muito legal essa interação que vocês vão tendo com a gente aqui através do Facebook, né? Que através dessa interação é que a gente vai aí tendo mais visibilidade, tá bom? E vamos conseguindo levar mais ainda a palavra de Jesus, a doutrina espírita aí para mais pessoas, tá bom? Então compartilhe à vontade, dá joinha aí, faz o que vocês quiserem e mandem também os nomes à vontade aí para vibração nessas regrinhas aí que eu passei para vocês, tá bom? Recadinhos da nossa casa, né? Nossa casa já voltou a atender presencial, terça, quinta e domingo. Terça e quinta é às 20 horas. Tem que agendar pelo WhatsApp da Casa do Caminho que tem aqui na nossa página. E domingo nós estamos atendendo 2 horários, às 9 e às 10. Tudo com agendamento. O passe, por enquanto, continua de forma coletiva, bem parecido com o que a gente faz aqui na nossa live, tá? Porque a gente ainda tá tomando todos os cuidados da Covid. Tá agendado porque a gente tá mantendo o distanciamento das cadeiras. Tem que estar de máscara o tempo todo, tem que chegar lá de máscara, na porta tem alquinho para passar na mão. Pessoal medindo a febre, não pode estar com febre, não pode estar com sintoma de gripe, de Covid, nada para assistir a palestra, tá, pessoal? Pra gente evitar a contaminação. Tudo bem bonitinho. Cada sessão, antes de cada palestra, a gente passa álcool em tudo, nas cadeiras, no chão, em tudo. Então, estamos seguindo rigorosamente os protocolos, tá bom? Quem quiser ir visitar presencialmente será muito bem-vindo e tem que seguir as regrinhas, certo? Também temos lá o nosso bazar, que abre de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Quem quiser fazer uma visita, comprar alguma coisinha ou levar doações pra gente, tá, pessoal? Então, tudo que a gente recebe de doação, a gente coloca no bazar à venda, né? Transforma isso em dinheiro para pagar aluguel e as contas todas, né? Que todo mundo tem. Então, quem puder nos ajudar dessa forma, agradecemos muito. Já agradecemos todas as pessoas que nos ajudam, graças a Deus. Conseguimos aí nos manter graças à ajuda e à união de todos. E o último recadinho da nossa casa é sobre a cesta básica, pessoal. Esse mês foram 52 famílias graças à ajuda de todo mundo. Então, quem puder continuar ajudando, ou quem não pôde o mês passado, mas pôde esse mês, enfim, que puder nos ajudar. Renato, se eu posso dar um pacote de macarrão, tá ótimo. Qualquer coisa que doar, a gente já ajuda, tá bom? Então, esse mês foram montadas 52 cestas básicas. Certo? Tá quase na hora. Vou dar só mais uns oizinhos aqui e a gente já vai começar o estudo, tá bom? Regina pedindo vibrações. A Deis, pessoal, que cuida lá do nosso bazar, maravilhosa. Um beijo. Regina Mobará, boa noite. Patrícia Seixas, boa noite. Também pedindo vibrações. Elza também pedindo vibrações. Muito bem. É isso aí. Vou ver se tem mais alguém. É isso aí, turma. Vamos lá começar? Então, a gente sabe, né, pessoal, que durante aí a live, às vezes as pessoas assistem a nossa live fazendo alguma outra coisa. Então, vamos só nesse momentinho aí largar tudo que a gente tá fazendo, largar aí outra coisa que esteja ligada, televisão, música, enfim, só pra gente se concentrar aqui agora e fazer uma prece pra gente poder estudar. Vamos junto? Então, nesse instante, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, quem não se sentir pode manter os olhos abertos. O importante é que vamos elevando o pensamento a Deus, Criador, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por tudo que somos, agradecendo pela oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta escola. Vamos também elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso salvador, agradecendo pelo seu exemplo, agradecendo pelas lições do seu evangelho, agradecendo por ser o nosso governador, o nosso guia. Obrigada, Jesus. Vamos também agradecendo os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais da Casa do Caminho,
e vamos rogando que eles se façam presentes nessa noite, em cada lar, cada um de nós nos auxiliando no aprendizado e também nos auxiliando no tratamento espiritual dessa noite. E assim, envolvidos e gratos, vamos dar início a mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que gostoso, né? Fazer uma prece é muito bom. Tem mais uns boa noite aqui. Estherzinha, Elza, Mari, Iraci, Kleber. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Então, a lição hoje aqui do livro é 42, chama Sempre Vivos. Tá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 27. E diz assim: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vos errais muito. Ai, gente, olha, quando eu li essa lição hoje, eu fiquei pensando no tanto de coisa que a gente deixa de fazer, ou tanto de coisa que a gente fica esperando para fazer determinada coisa, né? Então a gente fica, por exemplo, né? Ai, vou me dedicar à minha vida aí, vou me espiritualizar, vou me dedicar à vida mais religiosa, ao estudo do Cristo. Ai, quando meu filho crescer. Aí o filho cresce. Aí vem o neto. Aí você assim, ai, quando o neto... Aí o neto cresce, aí quando você vê, acabou sua vida, né? Então a gente fica esperando muito. Ou se a gente fica nessa expectativa, ai, só vou ser feliz depois que eu morrer. Credo, né? Coisa mais esquisita. Então a gente tem essas coisas. Essa reflexão me fez pensar muito nessa questão de esperar, né? Mas vamos às palavras do Emmanuel e vamos refletir também sobre outras coisas. Ele começa assim: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte nessa ou naquela sentença de conversação usual. A gente usa mesmo, né? E quando morrer, eu falo assim, quando morrer essa pessoa vai se dar mal ou vai se dar muito bem, né? A gente costuma usar isso. No entanto, é imprescindível entender o que é a morte. Não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Todos nós, devido a coisas que a gente já aprendeu desde que a gente é criança, né? Pelo menos a maioria de nós, a gente vê a morte como uma cessação. Cessação de problemas, cessação de dor, cessação de doença. Acabou, como um fim. Mas nós espíritas, baseados nos conhecimentos que nós temos, desde o Kardec, depois todas as psicografias do Chico e de tantos outros aí, a gente já sabe que depois da morte a vida continua. A gente já tem essa certeza. Então, se a gente já tem essa certeza da continuidade da vida, por que a gente ainda pensa nisso? Por que a gente ainda acha que a morte é o fim das coisas, né? Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. O que ele está falando aqui, né? Que nós aqui, espíritas, a nossa morte, de repente, pode ser essa morte do arrependimento profundo, né? Ou da gente não lembrar que a gente precisa ter determinada postura para continuar. Eu fico pensando, né? Eu já li essa lição aqui várias vezes, eu fiquei pensando, né? Como eu era antes e como eu penso agora, e é isso que eu busco levar. Eu tinha muito essa sensação. Primeiro, de que não dava tempo de fazer tudo que eu precisava nessa vida. E não dá mesmo. Mas aí eu falo assim, e agora? Não vai dar tempo, como que eu vou fazer? Né? E aí quando a gente tem essa sensação que não vai dar tempo de fazer, a gente desanima e a gente para de fazer as coisas. Aí depois com a doutrina espírita a gente aprende o quê?
que a vida ela não cessa, ela se transforma. Então eu vou deixar de ter esse corpinho aqui, mas o meu espírito vai continuar. E isso já me deu um ótimo ânimo. Por quê? Eu falei, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, vou me esforçar o máximo que eu puder para dar conta o máximo possível de coisas para eu poder continuar lá do outro lado. Quando a gente não toma essa consciência e aí a gente pensa daquele outro jeito, que não vai dar tempo mesmo, então eu não vou fazer nada, ou que a gente pensa, só se vive uma vez, então eu vou fazer tudo que se dane, vou morrer mesmo, vou fazer tudo que me der na telha. Aí quando a gente chega na morte, que é nessa virada, nessa transformação, quando a gente chega no plano espiritual, aí vem essa que ele chama aqui, que é a morte do arrependimento. Você fala, puxa vida, perdi uma chance. E essa daí é duro de se recuperar, viu, pessoal? Essa é duro de se recuperar quando a gente fala, ai meu Deus, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz. Essa daí é duro. Então, graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade de fazer essa leitura e de ter essa conversa aqui, enquanto a gente está vivo. Lembrando já do Evangelho de Marcos, né? Que Deus não está só para os mortos. A pessoa só vai encontrar com Deus quando ela morrer. Não, a gente tem que se encontrar com Deus agora. A gente tem que fazer as coisas que a gente precisa fazer agora, já, nesse minuto, né? Não vai dar tempo de fazer tudo. Não tem problema, mas eu vou fazendo. Aí eu vou passar para outro lado, vou continuar fazendo. E é assim, é sem cessar, tá? É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Então, isso que a gente tá falando, né? Não tem fim, não acabou. Acaba o corpo físico, mas o espírito ele continua firme e forte lá do outro lado. E com essa mesma consciência que a gente tem agora. Aliás, com a mesma não, com uma consciência muito melhor, muito mais ampliada. Então, é muito importante a gente não parar. E a gente não ficar, como é que o povo fala, esperando a morte da bezerra, né? Ou como diria o Raul Seixas, né? Ficar nesse apartamento com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não devemos ficar esperando a morte chegar, não. A gente tem que, começar a trabalhar no bem. Não deixar as coisas muito para amanhã, não, viu, pessoal? Aí ele traz mais uma reflexão aqui. Em virtude de tardar semelhante conhecimento, os homens é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificial. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crente de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Exatamente por isso, né? Ai, nossa, morreu, virou fantasma, vai vir aqui assombrar. Esse daí não foi bom, foi pro inferno, tá condenado a vida inteira lá do inferno. O outro não foi muito ruim, não, foi pro purgatório. O outro era maravilhoso, foi pro céu, né? Um dia vai ter um julgamento final, Jesus, Deus vai vir aqui, os mortos vão levantar dos túmulos. Gente, isso não faz o menor sentido, não faz sentido. A gente a gente tem que respeitar o pensamento de cada um, a forma de cada um ver as coisas, né? Temos que respeitar. Mas nós espíritas temos essa liberdade de pensar nisso de uma outra forma, da gente se desapegar à letra, né? Isso é que eu amo no espiritismo. Então o espiritismo, o Kardec, através dos espíritos, ele veio trazer pra gente o que acontece depois da morte. Então a gente já sabe, depois da morte nós vamos continuar vivinho da Silva, com outro corpinho, mas nós vamos continuar, não tem fim. Então não adianta, e nem ficar condenando ninguém, né? Que eu escuto tanto isso, gente. Eu penso, nossa, essa daí quando morrer, vai ver só o que é sofrimento, né? Ou, nossa, a pessoa tava muito doente, morreu, nossa, se livrou de tudo, virou santo. Não existe isso, digo de novo, a vida é incessante, somos todos vivos, mesmo depois da morte. É tão importante a gente ter essa consciência, porque senão, quando a gente não tem, os espíritos que não têm essa consciência, depois da morte, perde um tempão para aceitar, perde anos, né, até séculos, para aceitar que não tem juízo final, que o juízo final está dentro da nossa cabeça, que a gente, né, o nosso maior sentenciador é a nossa própria consciência, e que a vida não cessa.
perde muito tempo. Então, a gente estudando a doutrina espírita, a gente não vai mais perder esse tempo. Porque a gente já sabe que a vida não para. Então, se a vida não para, eu tenho que estar continuamente, né, sem parar, incessantemente, buscando me melhorar. Esse é o nosso papel principal aqui, tá? Quem passa pela sepultura, prossegue trabalhando. E aqui quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não tem fim, pessoal. A vida não tem fim, não. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. Então não adianta também, né? Tem esse outro lado da moeda. Ou a pessoa, que ele falou aqui, né? Acredita que os desencarnados são aquele monte de fantasminha, até com lençolzinho, né? Que tá ali só para assustar a gente, ou vamos pro outro extremo. Ah, eu só faço o que o espírito mandar. Ah, eu vou lá, vou perguntar pro espírito se eu vou ter cura, se eu vou achar emprego, se eu faço isso, faço aquilo. E não tem isso não, pessoal. Cada um, nós somos espíritos também, espíritos encarnados, e cada um que tem que decidir o que vai fazer da sua vida, tá? É óbvio que às vezes o espírito traz ali uma orientação, né? Ele fala assim, olha, coleguinha, você tá meio exagerando aí na parte do nervosismo e do estresse, vamos dar uma acalmada. Olha, você tem que estudar mais, olha, você tem que se dedicar mais. São os espíritos, eles vão vir nos orientar. Os espíritos vão nos fortalecer através dos passos, das orientações e tudo mais. Mas não vai ter espírito decidindo nada pela gente não, viu? Também não tem não. É cada um que tem que resolver ali o seu livre-arbítrio. Não te esqueças, pois, que os desencarnados não são magos nem adivinhos, né? Que a gente falou. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Então, meu Deus, só acredita no mal, né? Na morte, nessa morte do fim aí, quem não tem conhecimento. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Então, não é, só vou encontrar com Deus depois que eu morrer. Ou, nossa, agora fulano, depois que morreu, falar, agora fulano tá com Deus, né? A gente tá com Deus já agora, com esse corpo ou sem ele. Deus tá com a gente o tempo inteirinho, né? Então, não vamos esperar. E quando eu disse, né, que eu refleti nisso, é porque a gente fica esperando tanta coisa para fazer as coisas, né? É uma esperação danada, né, turma? Eu vou esperar fazer não sei quantos anos, vou esperar casar, vou esperar separar, vou esperar ter filho, vou esperar o filho crescer, vou esperar ter neto, vou esperar aquilo, e a vida vai passando. Então, o que eu tiro dessa lição é que Deus está para os vivos imortais, então estão para todos nós. E que a gente não deve ficar deixando as coisas para depois, não, né? Vamos já pegar firme agora, segura na mão de Deus e vai, né, pessoal? E vai viver a vida. Então, é muito importante. É também importante a gente lembrar dessa lição no seguinte aspecto. Para nós aí que perdemos entes queridos, todos nós perdemos... Ai, gente, desculpa. Tô meio... A mãozinha vermelha, tava pintando o cabelo da minha bonequinha e a tinta me deu uma alergia aqui. Perdão. Então, como a gente estava dizendo, né? A gente não pode ficar esperando aí muita coisa, não. Vamos já colocar a vida em ação. E o que é colocar aí a vida em ação? O que a gente precisa fazer? Do que a gente está falando? É da gente começar a estudar mais a vida do Cristo, a estudar mais o Espiritismo e a principalmente aplicar na nossa vida, né? Porque não adianta nada a gente ficar lendo e na hora que a gente precisa ser compreensivo, que a gente precisa ser fraterno, que a gente precisa respirar fundo, a gente não faz. Aí não adianta, né? Então, temos que lembrar dessa lição do Marcos, que o Marcos trouxe pra gente, o evangelista Marcos, que Deus é para todos e que nós devemos fazer a nossa reforma íntima de forma incessante, né? Sem parar, o tempo todo. E vai dar certo. Isso aí é fato.
Ai, eu vi que alguém escreveu aqui que travou. Vamos ver aqui mais. Alzira, Altíria travou. Ih, gente. A Alzira falou que agora voltou. Ai, pode ser a internet aqui que deu uma caidinha, né? Voltou, pessoal? A Angelina falou que tá ok aí. Oi, Angelina. Ah, beleza. Então é isso, pessoal. Essa lição de hoje, para finalizar aí nosso estudo, para a gente fazer nossas vibrações e nosso tratamento espiritual, é isso. Deus está para todos, então não vamos pensar e nem julgar que a coisa, quando morrer vai ter o castigo, quando morrer vai ter a bênção. A gente tá no castigo e na bênção já o tempo todo, né? O tempo todo. E que na verdade não tem castigo, né? Essa palavra aí é meio, eu acho meio errada. A gente tem as consequências daquilo que a gente mesmo fez, a consequência daquilo que a gente mesmo escolheu e que a gente sempre pode modificar isso, tá? Que também falar disso, né? Olha, Deus tá aqui comigo e eu não vou fazer nada e Deus que faz tudo. Não, a gente vai fazer através da força que Deus nos dá e que a gente comece a enxergar a vida com um pouco mais de amor e que também, pessoal, a gente não se acomode, né, na situação, tipo, tô em sofrimento, então que é pra eu sofrer mesmo, e esse sofrimento só vai acabar quando eu morrer, igual ele falou aqui, né? Não, a gente pode modificar. Vamos pensar por que eu tô sofrendo, né? Será que não tem jeito mesmo? Será que se eu pedir para Deus me iluminar, para eu ver um caminho diferente, será que eu não vou conseguir ver? A gente geralmente consegue, né? Então vamos ter esta renovação da nossa fé. Vamos parar de deixar as coisas que a gente pode resolver hoje para a gente resolver amanhã. Vamos resolver hoje, né? Vamos parar de deixar para amanhã. E é isso aí, reforma íntima, orai, vigiai e tamo junto. Muito bom. Turma, eu vou... o recadinho, né? A lição que a gente queria bater o papo era sobre isso, que a gente tenha mais atitude aí na nossa vida. E vamos, agora eu convido vocês todos a gente fazer as nossas vibrações aí na sequência a gente fazer nosso tratamento espiritual. Então, quem não pegou a aguinha aí, agora é a hora. Pega a aguinha, se ajeita na cadeira, né? Às vezes também tá ouvindo a gente falar e fazer alguma outra coisa, que é bacana também, mas agora é a hora da gente parar de novo, daquela outra paradinha e vamos fazer essa vibração junto, fazer esse tratamento espiritual junto, né? Vamos lá? Então, nesse instante, vamos doando os nossos melhores sentimentos. Vamos, através da nossa vontade, doar. Vamos criando aqui um coração muito grande e vamos colocando nesse coração muitas flores coloridas, cada flor com um sentimento que a gente mais gosta, né? Sentimentos de amor, sentimento de perdão, de saúde, de fé, de renovação, de esperança. E vamos levar esse coração com todas essas vibrações por todo o planeta Terra, por todas as pessoas que sofrem. Vamos levar esse coração de vibrações para os idosos, para as crianças, para os jovens, em especial para aqueles que se encontram em asilos, em orfanatos, em casas de repouso, em casas de recuperação. Vamos vibrar por todos os doentes do corpo físico, doentes do corpo espiritual. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão retornando para o plano espiritual. Vamos vibrar para todos os nossos irmãos que estão reencarnando no planeta Terra, com as suas tarefas definidas, que eles possam continuar, que eles possam ser fortes para dar sequência naquilo que eles planejaram. Vamos nesse instante vibrar por aquela pessoa que estamos com problema de nos relacionar, que estamos precisando do perdão ou que estamos precisando perdoar. Vamos levar esse coração com as nossas melhores vibrações.
Vamos nesse instante, cada um de nós, vibrar por alguém que esteja necessitado, seja nosso irmão, nosso amigo, nosso familiar, nosso colega de trabalho. Vamos levar essas vibrações. Vamos vibrar por todos os nomes colocados na live na noite de hoje. Vamos vibrar por todos os nomes nas listas de vibração e oração. Vamos vibrar pelos nossos amigos. Vamos vibrar pelos benfeitores espirituais, pelas casas de oração, pela unificação do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar pelos nossos familiares. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar pelo nosso lar e por nós mesmos. E assim, nesse instante, envolvidos nessa vibração de muito amor, vamos rogando que os nossos amigos espirituais, que já estão presentes desde o início desse estudo, que eles possam colocar sobre nossas cabeças as suas mãos abençoadas, que possamos sentir o tratamento espiritual, o realinhamento dos nossos centros de força, que possamos já sentir a nossa mente mais calma, mais serena, que possamos sentir já o alívio no nosso coração, que possamos já sentir o alívio das nossas dores físicas, das nossas dores espirituais, que possamos nos sentir envolvidos nesse amor do Cristo, que possamos nos sentir amparados, que possamos nos sentir mais equilibrados, mais fortes, e que possamos ter sempre a certeza de que vamos conseguir aprender e superar cada problema, cada obstáculo da nossa vida. Rogamos também que os nossos amigos espirituais coloquem na nossa água o remédio que estejamos necessitando nesse instante, o remédio que os nossos familiares necessitam nesse instante, que possam ser todos colocados nessa água que nós separamos aqui. Agradecemos ao plano espiritual pelo tratamento, pelo remédio colocado na nossa água, pelos fluidos magnéticos, pela fluidificação da nossa água. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui junto. Vamos agradecendo mais uma lição do Evangelho de Jesus. Vamos agradecendo aos bons espíritos por nunca nos desampararem, por todas as lições, por todo o intercâmbio que recebemos do mundo espiritual. E vamos rogando que possamos continuar sendo amparados, que possamos estar juntos aqui na quinta-feira, com todo amor, com toda alegria, para mais um estudo. E é com muita gratidão que encerramos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual que muito nos ampara. Oi, que gostoso, não é, pessoal? Ai, que delícia que é fazer essa prece. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguns recadinhos aqui. E o pessoal falando que travou e voltou, travou e voltou. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Vamos ver quem mais. Volto aqui. Maria do Carmo, gratidão, minha amiga. Patrícia Seixas, obrigada. Angelina, obrigada, maravilhosa. Maria, querida, muito obrigada. Levi, muito bom, muito obrigada. A Irã Cecília, muito obrigada, Irã. Saudade, minha amiga. Sueli Valeriano, obrigado, minha aluna querida, minha amiga. Muito bom ter vocês aqui. Kislaine, muito obrigada. Muito bom ter vocês aqui no estudo de hoje. Muito obrigado, Eric, Meire. Esses dois lindos meus alunos queridos. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo, Irã. Obrigada, Su. Obrigada, turma.
Quinta-feira o Ale que faz aqui a palestra, mas eu tô aí com vocês, tá bom? Nos assistindo, estudando mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? Colocando essa luz do Evangelho na nossa caminhada. Gratidão, Elza, minha amiga querida. Um beijo no seu coração. Obrigada, turma. Até a próxima, viu? Jesus abençoe.